Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Eu também estou ótimo. Né? Peço então a licença da turma para hoje manter o meu vídeo desligado, porque eu estou numa crise bem ruim, assim, bem chatinha de rinite e sinusite. Quando eu tenho o auge da minha crise, eu fico também com hipersensibilidade para luz, então eu tô com a luz do quarto aqui mais desligada, mais baixa, né? Que é justamente para não ficar com dor de cabeça, essas coisas, né? Então a ideia é essa, né? É poder dar aula hoje um pouco mais à vontade. De vez em quando vocês vão ver que eu vou tirar o áudio. Porventura eu posso estar espirrando, ou suando o nariz, eu quero poupá-los, né? Desta visão e destes sons, tá? Primeiro, muito importante vocês realmente escolherem um representante de turma, tá? Só um segundinho. Escolher um representante de turma, porque é a pessoa que vai auxiliar vocês a canalizar, né, as queixas, as dificuldades, os desejos da turma e poder representar junto ao professor de uma forma mais organizada, mais ordeira, né? É também uma pessoa que vai poder também estar. Vocês vão ter uma figura de um colega né, que vai poder. Vocês vão poder tratar diretamente um assunto cujo talvez vocês não se sintam à vontade inicialmente com o professor, ou daqui a pouco. Bom, independente, né? Digamos que eu tivesse essa característica, mas, bom, o professor não quer ouvir vocês. E não quer saber de entender os anseios da turma. Bom, este representante de turma, ele também vai poder, junto a instâncias superiores, como a coordenação, né, enfim, conselho, e poder levar o assunto adiante, né? Então, assim, poder, de alguma forma, estar representando a turma também em outras instâncias. E também vai participar numa seleção, né, que vai ser feita para o representante discente da manhã, ou seja, vai ser o representante de todos os alunos do turno da manhã, posteriormente, né? Não há problema do aluno ser repetido em disciplinas, né, que é de uma turma, ser de outra, mas é importante, sim, vocês terem esta representação, tá? Então, assim, vou pedir que esta semana ainda vocês me passem essa representação de turma, ok? Se organize. Eu dou uma certa liberdade, assim, não fico em cima, né? Não sou tão paternalista, assim, a ponto de, né, de ficar todo dia perguntando, porque eu acredito que vocês têm todas as condições de chegarem a um veredito, né? E se organizarem, tá? Ok? Então, depois vocês podem utilizar o espaço da aula, né? Caso sobre, eu deixo à vontade também para vocês poderem discutir sobre isso, tá? Se assim desejarem. Ou podem usar lá o grupo, ou criar um grupo paralelo para discutir como for mais confortável para vocês. Ok, pessoal? Eu vou. Como é que vai ser o formato da aula hoje? Eu vou passar as apresentações, então vai ser. São dicas e orientação de estudo. Por quê? Porque, claro, eu estou aqui hoje também para tirar as dúvidas de vocês. Claro, estou aqui para isso. Inclusive, vocês sabem que comigo vocês têm liberdade para, durante a semana, me mandar mensagem no privado. Professor, fiquei com uma dúvida, não entendi. Vocês também podem utilizar, tá? Eu não prometo que eu vou responder na hora, mas podem ter certeza que eu vou responder, tá? Porque daqui a pouco eu posso estar no atendimento, posso estar em outra aula, mas assim que terminar e eu visualizar a mensagem de vocês, eu respondo, tá? Então, formas de vocês tirarem pode ser na aula de hoje, né? Aproveitem para isso também. E também durante a semana me chama no privado, professor, estou estudando aqui, chegou um conceito aqui que eu não sei, não entendi o que o senhor quer daqui. Daí, ok, a gente conversa ali pelo WhatsApp, enfim, também aproveita. Caso a pessoa não queira perguntar
no grupo, né? Enfim. Então, hoje, também o principal é poder ir passando essas apresentações, tirar as dúvidas, mas o principal que eu vou estar falando para vocês são dicas, né? Orientação de estudo, ou seja, eu vou estar passando uma apresentação e dizer, ó, isso aqui vocês precisam estudar, isso aqui vai cair. De que forma eu penso que isso aqui vai cair na prova, tá? Ok? De instruções gerais, a prova ela vai ter 10 questões. Destas 10 questões, algumas vão ser objetivas, a maioria, tá? E algumas serão dissertativas. As dissertativas possivelmente vão valer mais do que as objetivas. Até porque algumas questões vão ter que valer 0,5 para fechar o 7, né? Que a prova vai valer 7, uma nota complementar à entrega do trabalho que vocês fizeram hoje. A prova eu vou entregar ela sem ser semana que vem, que é feriado de Tiradentes, na outra, né? Eu vou entregar no início da aula, ou seja, eu vou botar lá no portal. Então, vai estar lá no portal do aluno, nas tarefas. No mesmo lugar onde vocês foram ver o trabalho, vai estar a prova. Vai estar ali bem discriminadinho, prova de grau A. Tá aí uma instrução escrita, instruções gerais. Nesse dia eu vou entrar aqui em sala de aula normal com vocês, né? Quem quiser ir já fazendo faz, mas eu sugiro que entre junto aqui, né? Porque eu vou daí ler a prova, né? Explicar, né? Os enunciados e daí depois vocês podem iniciar. Isso não é perda de tempo, por quê? Porque eu vou dar 24 horas para execução da prova. Vocês vão poder me entregar até o outro dia, às 8h30. Tá? Então, esse tempo não é tempo para vocês pensarem, poxa, que bacana, agora eu posso dormir de novo. Não. Aproveitem o tempo. E é prova, não é 100 metros rasos, né? Então, façam, revisem, não precisa me entregar correndo, né? Não vai ganhar ponto se entregou primeiro, né? Então, assim, não, quando eu vou olhar uma prova, né, e ela é entregue assim 30 minutos depois, 40, eu olho e fico apreensivo. O professor fica nervoso, né, porque eu penso, ai meu Deus, né, será que revisou? Será que, né, a pessoa cuidou dos detalhes? Então, aproveitem o tempo que está sendo dado para revisar a prova, para olhar, revisar, retomar, conferir, tá? A prova, por óbvio, né? Nesse formato ela é com consulta, né? Porque eu estou dando 24 horas, vocês podem olhar os materiais, né? Mas isso não é sinônimo para quem me conhece como aluno. Acho que poucos me conhecem como aluno, já foram meus alunos. Se alguém aqui já foi, não sei. Mas, assim, isso não é sinônimo de facilidade, porque eu vou trazer, vou aprofundar, né? É uma prova que vai exigir reflexão de vocês, tá? Então, também não deixem para fazer em cima da hora pensando, puxa, eu tenho tempo, é com consulta, então eu vou deixar para fazer em cima da hora. Não é uma boa estratégia, tá? Comecem a fazer para sentir a prova. Bom, tô tendo muita facilidade com a prova. Ok, mas daí tu pode começar a administrar um pouquinho mais o tempo. Mas, né, comecem a fazer, aproveitem no dia da prova para começar a fazer na hora, tá? Então, 10 questões, algumas objetivas, outras dissertativas, algumas valendo 1 ponto, outras 0,5. Vocês vão ter um dia para me entregar. A entrega vai ser feita lá no portal do aluno também, tá? No mesmo local, na área das tarefas. Vocês vão me devolver por lá. Vou pedir uma gentileza. Isso não faz valer mais ponto, valer menos ponto, tá? Isso é para facilitar a minha vida. É apenas uma gentileza com o professor. Vou pedir que quando vocês me devolvam a prova, vocês coloquem no enunciado, no nome do arquivo, né, prova de grau A, que vai estar lá, vocês coloquem o nome de vocês junto, tá? Só para facilitar a vida do professor. Porque daí eu já salvo direto, não preciso eu colocar o nome de vocês, tá?
Não chega a ser um grande trabalho, mas é só um cuidado, assim. Acho que daí eu abro ali, já sei que tá o nomezinho de vocês. Tá? Então coloca o nome no corpo do, do texto, né? Da barra ali de identificação da prova, né? Dentro do arquivo, mas também coloca o nome no nome do arquivo que vocês estiverem salvando, tá? Apenas uma gentileza que eu peço. Se esquecer, não vou ficar chateado. Tá? Fiquem tranquilos. Deixe-me ver outra dúvida que possa vir. A prova, tá? Ela vai ter questões onde eu vou pedir, né, de forma dissertativa ou argumentativa, né? Então vai ter algumas questões desta forma e vai ter uma parte onde eu vou colocar assim: justifique sua resposta. O justifique sua resposta, perdão, não é para ser encarado como um estorvo, né? Como uma barreira, uma incomodação. Ah, que saco, tem que justificar. Tenta encarar como uma oportunidade a mais para vocês colocarem conhecimento e até convencer o professor, caso vocês estejam em dúvida se estão, né, colocando a resposta mais correta, vocês teriam uma oportunidade de defender o ponto de vista de vocês. Porque daqui a pouco eu posso considerar a resposta, né, que vocês deram não correta. Porém, eu gostei da justificativa. Na justificativa, o aluno demonstrou que conhece o tema, né? Pelo menos existe uma coerência muito forte entre a resposta do aluno e a sua justificativa. Embora eu considere a resposta imprecisa ou incorreta, eu vejo que na hora de defender esse ponto de vista é um aluno que estudou. Eu vou enxergar isso na justificativa. Então, aproveitem isso, porque daí eu posso considerar algum valor dessa questão. Tá? Então, justifique sua resposta é uma oportunidade, não um estorvo. Tá? Então, agora que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Das apresentações, aula por aula, e eu vou passando aquilo que é o mais importante. Vocês podem me interromper, fazer uma pergunta, enfim, a gente vai conversando, ok? Um segundinho. Todos conseguem enxergar? Não apareceu a apresentação, Lorena? Não, tá tudo preto, Não, professor. Mas, é, mas separou o local de apresentação ali, só não tá compartilhando nada. já tinha acontecido isso uma vez. Pois é, eu vou dar um jeitinho aqui, só um pouquinho. Depois que eu fiz sinal que estava conseguindo enxergar, que eu me dei por conta que não tinha nada compartilhado. Tá, primeiro eu vou fechar, que eu abri todas as apresentações, talvez juntas, talvez eu tenha. Fazer uma por vez, não tem problema. Aqui, só um pouquinho. Vamos ver se agora dá certo. E agora? Não? Ah, eu vou ter que abrir meu vídeo. Ai, meu Deus. Tá. Agora foi, professor. Tá Apareceu. Apareceu? aparecendo. Ah, Apareceu. obrigado, Tá senhor. aparecendo Obrigado, agora pra senhor. você. Tudo, Tá. tudo para o senhor não abrir o vídeo. Não, eu ia ter que acender a luz aqui no quarto, ia ter que, né? Enfim. Vocês vão ter que ver o Tutankhamon saindo da tumba, né? Praticamente. Então estão poupados do Munra, né? Para os mais antigos, né? É o Munra na fase decadente, não na fase, né? Para quem lembra do desenho. A maioria aqui, a Lorena, a Milane, por aí não vão saber do que a gente está falando. Mas ok. Bom, pesquisa. Vai dar um Google para descobrir quem era o Munra. Thundercats. Bom, aqui, relação entre o cérebro, as sensações e o comportamento, tá? O que é o
quero dessa apresentação? O que é importante vocês saberem? Tá? Não precisa saber essa história aqui da neurologia, né? Os principais teóricos que ajudaram na construção da neurologia. Não vou querer que vocês saibam as partes do neurônio. O que para mim é importante vocês saberem aqui, tá? A história do Phineas Gage. Então, por que ela foi importante para o entendimento, né, para os estudos da neurologia, para a evolução da ciência da neurologia na relação com a personalidade e comportamento humano? Por que foi? Saber essa história. Essa história a gente conversamos nesta aula, tá? Então, conhecer essa historinha. E por que o acontecimento, né, com o Phineas Gage foi importante para a evolução dos estudos da neurologia? Por que foi? Né? Então vai ter uma questão possivelmente objetiva na prova com relação a isso. Tá? Onde eu vou ter opções A, B, C ou D. Bem assim. Nessa nem número romano eu vou botar. Vai ser direto. A, B, C, D. Tá? E vai ter uma outra questão, possivelmente, tá? Possivelmente, que vai ser sobre os conceitos dos lobos cerebrais, do diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo e função do sistema límbico. Então, estas partes aqui, ó, a divisão, então, o telencéfalo é dividido em lobo occipital, temporal, parietal, pré-frontal, né? O diencéfalo, nós temos o tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, né? Temos o tronco encefálico, com mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. E mais o conceito, né, das principais funções, principal função, né, do sistema límbico, que praticamente aqui nessa parte da apresentação vocês vão ter. Tá? Vai ter uma questão sobre tudo isso, tá? Que vai ser de marcar V ou F, tá? Verdadeiro e falso. E deu desta parte da apresentação. É isso que eu vou pedir. E no formato que eu estou passando para vocês. Vou abrir outra apresentação. Aula sobre percepção. Ah, não, não. Peraí, eu acho que eu pulei uma. Não, é aqui mesmo. Percepção, tá? Depois nós vamos ver. Então, assim, agora nós estamos vendo percepção, senso-percepção. Depois a gente vai falar ainda hoje, né, nessa apresentação sobre consciência e atenção e depois sobre memória, tá? Então, estamos na parte de percepção. O que eu quero daqui? Que vocês saibam, tá? A diferença entre sensação e percepção. Aqui vai cair uma questão objetiva conceitual, tá? Possivelmente vai ter uma questão com uma imagem, tá? Que eu vou apresentar para vocês. E esta imagem eu vou questionar qual fenômeno perceptivo que melhor explica a forma como nós percebemos esta imagem. Então, para isso, vocês vão ter que dominar os conceitos, né, da organização perceptual de figura e fundo, né, os fenômenos de figura e fundo, e os fenômenos do agrupamento. Tá? Esta parte aqui. Tá? Então, saber estes conceitos.
E vai ter, possivelmente, uma questão onde eu vou trazer uma reportagem, um tema de jornal, né? Uma reportagem de um jornal ou de uma revista, enfim, vai ser algo neste tipo. E aí eu vou pedir que vocês falem o que foi ativado ali. Um processo de bottom-up ou top-down, tá? Aí temos outra parte importante, né, que vai vir outra questão da prova. E vai ser uma reportagem, algo nesse sentido, tá? Que faça vocês refletirem que fenômeno vocês estão observando, né, da organização perceptual. Talvez caia uma sobre alucinação e ilusão, embora essa não vai ser a minha prioridade, porque isso vocês vão ver a exaustão psicologia descritiva, quando verem esses transtornos mentais, aí vocês vão entender bem mais a fundo os fenômenos ligados à alucinação, né, e ilusão. Mas é importante saber, talvez dê a louca no professor e ele coloque uma questão relacionada a isso, tá? A princípio, não. Mas pode cair, sejam preparados, caso eu resolva colocar uma questão sobre a alucinação, diferença. Então, coloque uma situação, um trecho do discurso de um paciente. Eles vão ter que dizer se o paciente está, o que ele refere é alucinação ou é ilusão. E é isso que eu quero dessa apresentação, tá? Desta parte aqui do conteúdo. É desta forma e são esses os principais temas, tá? Vou dividir outra apresentação com vocês. Atenção e consciência. Vou compartilhar aqui. Todos visualizando? Sim. Então, vamos lá. Desta parte da apresentação, o que eu quero? Que vocês saibam os estados de consciência. Não vou pedir a escala Tacoma-Glasgow, tá? Porque vocês vão ver a exaustão comigo, por exemplo, em neuropsicologia, ou em outras disciplinas, acho que talvez em anatomia, vocês, né, vão também ter esta escala mais bem aprofundada. Então aqui eu não vou solicitar a escala Tacoma-Glasgow, não vai cair. O que vai cair são os estados de consciência. Tá? Possivelmente vai ter uma questão onde vai ter um trecho de uma entrevista de um paciente, que eu vou estar colocando, e vocês vão ter que identificar, né? O paciente está consciente, né? Está lúcido, hiperalerta, obnubilado, confuso, com torpor ou estupor, coma, né? Qual é a condição desse paciente? Vai ser de marcar essa, tá? E vão ter alternativas, tá? E eu vou pedir para vocês justificarem possivelmente. Então vai ser um pouco misto, assim, vai ser objetivo, mas também vai ser solicitado para vocês justificarem a resposta. O que mais é importante vocês terem, assim, estarem atentos dessa apresentação? Saber bem direitinho esses conceitos aqui, de vigilância, tenacidade, concentração, desatenção e distração, tá?
Quando a gente fala de vigilância, a gente está falando da capacidade do sujeito de direcionar a sua atenção. Tenacidade, a manutenção do foco em um objeto. Concentração, eu conseguir manter esta focalização suficiente para refletir sobre aquilo que eu estou focalizando, resolver um problema. E as suas respectivas alterações. Desatenção é dificuldade em direcionar o foco, ou seja, é uma diminuição da vigilância, e a distração é uma dificuldade na manutenção deste foco, né? Então, um problema na tenacidade. Aqui vai ser também um trechinho, né, de um texto, de um estudo de caso, e vocês vão ter que identificar, né, que fenômeno está ocorrendo. Mas eu vou colocar no enunciado o que eu quero, tá? Então, vocês não confundirem com os lapsos de atenção, porque será que o professor quer que eu veja lapso de atenção ou essas características principais, né? Mas eu vou discriminar isso no enunciado, fiquem tranquilos, tá? Então, uma outra questão vai ser sobre isso. Em relação àquela escala de Glasgow, professor, ou antes disso? Essa avaliação que o senhor vai pedir. A escala de Glasgow não cai na prova. Obrigado. Não cai, tá? Porque vocês vão ver mais profundamente comigo em neuropsicologia. A gente vai ver vários instrumentos e isso vai entrar. A gente vai ver a história, quem é que fez, por que fez, como que a gente aplica, vídeo. Né? Se Deus quiser, a gente já vai estar com presencialidade, a gente vai fazer em sala de aula, umas dramatizações, enfim, tá? Vai cair uma questão objetiva, bem teórica, sobre processos controlados ou automáticos. Qual é a diferença? Tá? Então, essa é uma questão bem teórica. Tá? Opa, perdão, deixa eu tirar o áudio. Só um pouquinho. Retornando. Quando eu tiro o áudio, pessoal, porque o professor está tocando aqui um instrumento com o nariz, suando. Fica parecendo uma trombeta. A 7ª trombeta do Apocalipse, praticamente. Aqui. Outro, então, processos controlados e automáticos. Uma questão bem objetiva e teórica, tá? Aqui possivelmente vai ter números romanos. Daí vocês fazerem a relação entre, né, algumas afirmativas referentes a processos controlados e automáticos, né? Então, por exemplo, vai ter um em romano. Processo controlado são aqueles que a gente utiliza muita energia psíquica, cognitiva, né, para absorvê-los, para entendê-los, interpretá-los. 2. Processos automáticos são aqueles que nós utilizamos ao dirigir um carro após termos perícia na realização dessa atividade, que nos permite poder observar o que acontece ao redor no trânsito sem precisar ter gasto de energia trocando marchas, enfim, debreando o carro, etc. Processos controlados são aqueles que nós utilizamos para falar sobre conceitos e teorias, enfim. Daí depois vai ter uma parte de A, B, C e D, onde vai dizer assim, letra A, 1 e 3 do romano estão corretas. Letra B, só o 2 está correto. C, todos estão corretos. D, todos estão incorretos. Tá? Vai ser nesse formato, tá? Para exigir um pouquinho, uma compreensão um pouquinho mais profunda, tá? Então vai ter pistas mentais através, né, vai ser uma atividade de reconhecimento, mas que por ser nesse formato vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá? Nada que vocês não tirem de letra. E por fim, os lapsos, tá? Então, erro de captura, omissões, perseverações, erro de descrição, tá? Erros causados por dados, erro de ativação associativa, erro de perda de ativação. Aqui vão ter umas 2 questões, tá?
uma possivelmente teórica e uma questão que vai ser no formato de trechinho da fala de um paciente sobre algo que ocorreu no seu dia a dia. Você tem que identificar se foi um erro causado por dados, de ativação associativa, né? Omissão, perseveração, erro de captura, etc. Vou ter que identificar, tá? A aula sobre memória vai ter uma questão apenas. Olha só, uma questão apenas na prova. Mas ela vai valer, vai ser bem avaliada, tá? Por quê? Eu vou dividir aqui a tela com vocês. Vai ser uma questão importante, por quê? Porque nesta questão vai ser um trechão, tá? De um estudo de caso, de um paciente, de um relato de um paciente. E neste relato você vai ter que identificar, né, qual tipo de memória que mais está prejudicado no paciente. Se é a memória sensorial, se é a memória de curto prazo e se é a memória de longo prazo. Neste trecho, eu vou dar os sistemas de memória de longo prazo. Quais são os sistemas de memória de longo prazo? Já estou indo lá. Para refrescar a memória. São esses aqui. Tá? Então, você vai ter que identificar qual é o sistema de memória que está prejudicado do paciente. Se é da memória declarativa, não declarativa, né? Se é explícita, implícita, caso seja a memória de longo prazo. Se é a memória de curto prazo, pedir uma licença só, tá? Sabem que eu vou fazer isso um pouquinho. Gente, eu não sei como é que eu vou atender meus pacientes, tanto que é só o nariz de hoje, de 10 minutos. Vou ter que passar alguma coisa no nariz hoje. Mais forte do que eu estou passando. Bom, seguindo com a nossa apresentação. Caso seja um déficit, um problema de memória de curto prazo, né? Vocês vão botar se está aparecendo na memória de trabalho imediata, tá? Se for de longo prazo, vão ter que ver se é na declarativa ou não declarativa, ou seja, na memória explícita ou implícita. Se é num campo mais semântico, episódico, ou de resposta emocional ou procedural. Isso vai estar claro, acredito que vai estar, né, claro para auxiliar vocês no texto. Tá? Também é possível que apareça algum problema, né, de falha de memória, assim, que vocês tenham que identificar um fenômeno relacionado à falha de memória nesse estudo de caso também. Eu vou delimitar o trecho onde isso acontece, tá? Isso eu vou fazer. Com relação aos sistemas de memória, a falha no sistema geral de memória que está aparecendo, né? Isso eu não vou colocar, mas se eu pedir para vocês falarem sobre as falsas memórias, aí eu vou delimitar no texto um trechinho, tá? Que vai ter isso, tá? Para dividir bem, para saber onde é que eu estou querendo que vocês avaliem os sistemas de memória que possam estar danificados, né, prejudicados do paciente, e se tiver uma parte de falsa memória, eu vou delimitar no texto, eu vou deixar grifado para vocês avaliarem, tá? Que daí é para avaliar, né? Se está havendo uma falha na atenção, né? Perdão, uma falha na codificação, onde pode constar falhas na atenção, na exatidão, interferência, sugestionabilidade, ou falhas de retenção, que é de deteriorização por parte do decorrer do tempo, ou falhas de recuperação, confabulação ou esquecimento motivado. Então, eu vou grifar, vai ficar em negrito essa parte do texto, e eu vou solicitar que você identifique qual tipo, né, de falha de memória que ocorreu.
Então, por exemplo, o paciente foi estudar para a prova e percebeu que não conseguiu lembrar, né, o que havia estudado resolveu, digamos assim, o paciente, vou dar um exemplo para facilitar no que eu quero de vocês, mas não é esse o exemplo que vai cair na prova, por óbvio, né? Mas, digamos assim, eu vou botar, o fulaninho de tal resolveu estudar em cima da hora para a prova, deixou para estudar todo o conteúdo 15 minutos antes. Ao realizar a prova, o paciente, o fulaninho refere não ter lembrado do conteúdo, né? Bom, possivelmente aí foi uma falha na memória de curto prazo, porque não deu tempo de consolidar melhor essa memória. Talvez ele não tenha ter tido para recapitular os assuntos de forma mais elaborada, a fim de levar essa memória, né, transformá-la numa memória de longo prazo. Por isso, a memória se deteriorou ali num curto espaço de tempo. Possivelmente foi um problema, né, que ocorreu na memória de curto prazo, né? A memória ficou ali num curto prazo e não deu tempo de ser absorvida e, e recapitulada de forma mais elaborada, a fim de armazená-la com a melhor qualidade num processo de longo prazo, tá? Ok? Daí o problema vai ter ocorrido na memória de curto prazo, onde a informação se perdeu rapidamente pela deteriorização do tempo. Então é assim, esse tipo de formato de enunciado de resposta que eu quero. Tá? Então vai ser um trechinho de estudo de caso. Por isso que vocês têm que entender que o tempo que eu estou dando é justificado também pela demanda que eu estou passando para vocês. Tá? Não é uma prova assim importante, não é uma prova para ralar o aluno, não faço pega-ratão, sabe? Não tem pegadinha, assim, né? É para medir o conhecimento mesmo. É uma prova que eu tento fazer justa em que sentido? Eu não coloco coisas que eu não tenha dado no texto, né? Referenciado em algum texto, algum livro, eu não tenha colocado na apresentação e eu não tenha falado. Então tem que ter passado por essas 3 instâncias para quem na prova. Tem que estar em algum texto, ou pelo menos um artigo, ou um livro que foi colocado em PDF para vocês, né? Tem que estar lá escrito o conceito, tem que estar na apresentação também, e eu tenho que ter falado em sala de aula, explicado exaustivamente, né? Daí cai na prova. Então, comigo não acontece assim, de daqui a pouco, isso aqui caiu na prova, tá no livro. Ok, então se tá no livro tem que cair. Mas eu não coloco se eu não comentei em sala de aula, tá? Ok? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Porém, é uma prova que vai exigir de vocês um processo de reflexão, né, de entendimento profundo dos conceitos. Então, estudem, se puxem, tá? Aqui tem uma orientação, estou dando o caminho para vocês estudarem, mas tem que estudar, e ler também os capítulos dos livros, que isso vai ajudar a vocês terem uma profundidade, um embasamento, trazer robustez para a resposta de vocês, né, e referências bibliográficas, né, que possam colaborar, né, para tornar essa resposta mais bonita, mais robusta, mais completa, né? E aí, pessoal? Ficou claro como é que vai ser a prova, o formato, o jeito, né? A prova, eu faço um charminho, né? Eu digo, pode cair, a prova já está pronta, tá? Mas, claro que eu não vou ficar dizendo, isso aqui com certeza vai cair, né? Enfim, não vou dar exemplos baseados na prova. Dei exemplos, né, diferentes, né, dos quais eu botei na prova, né? Então, estudem, pode usar esse espaço agora para tirar as dúvidas de vocês. Também deixo vocês super à vontade para utilizarem o WhatsApp, né? Para me mandarem mensagem ou no grupo ou no privado. Até prefiro no privado, porque daí no privado eu consigo dar uma atenção mais particular, né? E
à medida que vocês vão estudando, podem também ir tirando essas dúvidas, me mandando mensagem, e aos poucos eu vou respondendo vocês. Vocês têm praticamente 2 semanas para se preparar, né? Mas eu sei que isso não é muito tempo, porque a vida de vocês não se resume a processos cognitivos, né? Vocês têm a vida de vocês, o trabalho, família e as outras disciplinas. Então, aproveitem este tempo que está sendo dado pelo feriado, tá? Todo mundo conseguiu me entregar o trabalho? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Se alguém não conseguiu, me chama no privado, tá? Que a gente vê uma forma de entregar sem diminuir tanto a nota. Quem entrega depois, daí bom, né? Daí acaba tendo uma mudança na sua avaliação do trabalho, né? Mas daí a gente combina no privado, tá? Ok, pessoal? Melhoras aí, professor. Chá, de erva doce e canja de galinha. É. E quem tem rinite e sinusite como eu, assim, vive na paranoia do, do Covid, né? Porque eu fiquei assim já umas 10 vezes do ano passado para agora, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estou trabalhando direto dentro do quarto, né? Eu atendo, dou aula, tá tudo numa modalidade online. Só ficar muito dentro do quarto é muito ruim para o meu sistema respiratório ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu me prejudico, tem pó, tem, né? Por mais que tu limpe a casa, os produtos de limpeza para quem é alérgico também não é o ideal, né? Então eu não costumava ficar com tantas crises como eu tenho tido atualmente. Eu tinha uma ou duas no máximo crises no ano, no máximo, né? Eu Agora eu queria tô lhe dar, tendo. Diga, Cintia. eu queria lhe dar uma dica. Eu tinha muita crise de rinite, eu comecei a fazer um tratamento com óleo de copaíba há uns anos atrás, e eu, assim, praticamente me curei. Não sei se o senhor já ouviu falar. Tô anotando aqui. É, assim, Copaíba. Como é que foi isso? ele não faz efeito logo, né? É um tratamento Aham. que provavelmente vai demorar 1 ou 2 meses para começar a fazer efeito. Mas eu tomo, assim, umas 10 gotinhas todos os dias de manhã até hoje. E É. nunca mais tive problema, assim. É, Tem cápsula no mercado público, tem porque o aquelas gosto é cápsulas de horrível. gel. Não, porque a cápsula é melhor, mas no início tu transpira, né? Aquele cheiro É, de copaíba, tu é. faz um xixi com aquele cheiro, assim, ó. Mas é muito bom. Própolis Tá. também, que é Pois é. Pois dá é. uma melhorada. São coisas mais naturais também, né? Eu tenho consumido. E tu pode usar, assim, uso contínuo, assim, não é que nenhum remédio, um antialérgico, tu tem um prazo. Vocês são os amores, né? Todas preocupadas e preocupados em cuidar do professor, né? Eu, É porque eu sei como é horrível isso. Nossa, é muito ruim. eu, eu curei Corta uma sinusite. cebola, professor. Bota uma cebola cortada aí do teu lado, que ajuda bastante também. E ainda protege dos vampiros ainda, né, Patrícia? Também, isso mesmo. Eu curei sinusite, bronquite e rinite com sabe aquele chá de infusão que tu põe numa chaleira e tu respira o vapor? Então, Sim. Ajuda. aquilo não deu certo para mim. Não deu Pois certo. Pois é, eu ia te dizer, Clayton, eu fiz isso em alguns momentos da minha vida, sabe? Por conta, quando eu trabalhei no Mãe de Deus, um, tinha um médico que falou, não, faz isso, enfim. Mas vinha as coisas, vinha, sabe? Eu expectorava, assim. Mas Eu fazia com eu cru. eucalipto, tudo nunca deu certo. É. Nunca deu certo. O que surtiu efeito mesmo foi sal. Aquecer sal não em uma panela, um recipiente, alguma coisa assim, e ficar respirando pelo nariz aos poucos aquele vapor que levanta do sal. É preciso fazer com um tempo longo, assim, né? Porque logo que tu começa a aspirar esses vapores do sal, ele estimula a produção de secreção. Então vai sair Uhum, bastante secreção do nariz. uhum. Mas eu fiquei acho que uns 6 meses fazendo isso. Todos os dias eu vaporizava um pouco de sal na frigideira. É E aí possível. resolvi, curei asma, Uhum. sinusite e bronquite. E hoje está com pressão alta.
Tô brincando. Hoje derreteu meu nariz. Não sinto mais cheiros, mas tá tudo bem, não tem mais rinite. Vou experimentar, eu tenho pressão baixa, então vou aproveitar essas dicas aí de vocês. Queridos, então, assim, bons estudos para vocês. Agradeço o cuidado, uma turma realmente afetiva, né? Eu sei que essa é a característica de vocês, né? De botar no colo e embalar quando a pessoa não está bem. Bem o jeito de vocês. Então, agradeço as palavras, desejo um bom estudo para vocês e contem comigo para tirar as dúvidas, tá? Não atrapalhe o professor, eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês. E aproveite durante a semana, tá? Fique com uma dúvida, me manda, tá? Ok? Daí a gente vai conversando sobre os conceitos. Não fiquem com dúvidas. Ok, pessoal? Um bom dia para vocês, um bom estudo, tá? E agradeço a compreensão de ter entendido por que hoje a tela do professor está fechada, tá? Até mais, pessoal. Estou fazendo um sinal de tchau aqui. Ah, Tchau. melhora.